بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Boas-vindas para quem está aqui, boas-vindas para os irmãos da internet que acompanha, e mais uma vez convido para que tira suas dúvidas, entre em contato com a gente, tanto pelo site da Mesquita, como pelo Facebook da Mesquita, como pelo nosso Facebook, que é o Hajj Salam, o nosso Facebook. Então entra em contato, tira suas dúvidas, assiste a série das histórias das outras que a gente já passou, alhamdulillah, está tudo em ordem no site da Mesquita, e acompanha sempre essas palestras que realmente está trazendo essas histórias perfeitas e firmes sobre a história dos profetas e a história agora do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o profeta do Islã. O interessante que a gente sempre incentiva nessas histórias, a gente, alhamdulillah, não tira nada de fonte nenhuma. A nossa fonte Corão e Sunnah, e onde a gente busca as histórias praticamente de fonte de sábios da atualidade que fala, e praticamente a gente traduz e monta a história e traz para todos nós. Então a história de fonte verídica, de fonte verdadeira, alhamdulillah, apesar de que hoje a gente sempre tem que lembrar isso, porque hoje tem bastante fonte errada, bastante fonte, desviada. E a história do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente chegou ao ponto, todo mundo fala sallallahu alaihi wasallam, importante falar sallallahu alaihi wasallam. A gente chegou num ponto de falar sobre aquele rei que matou o irmão dele, que sofreu muito com a morte do irmão dele, sofreu de doenças, de insônias, ele não conseguia dormir, vivia numa perturbação assim enorme. Onde aconteceu também, sofreu tanto, e eu falei também sobre que ele matou alguns mágicos em volta dele, falaram para ele, para você se salvar dessa doença, que ele não conseguia dormir nem descansar, você tem que matar todos aqueles que te aconselharam matar seu irmão. Ele matou, acredite, ele matou. Ele queria se livrar, não quer saber quanto que está custando, queria se livrar, matou todo mundo. Isso porque era o calmo, entre esses dois irmãos era o calmo, era gente boa. Aí chegou a vez de quem aconselhou ele não matar o irmão dele, porque é exatamente isso que ia acontecer. Qualquer um que mata o próprio irmão nunca vai ter um segundo, mesmo que o irmão seja errado, nunca vai ter um segundo de paz, de tranquilidade, de nada. Nunca. Por isso ninguém pensa em fazer isso, a não ser o Muhammad que chama, Allah, lá, astaghfirullah, afakumullah, inshallah. São irmãos exemplos, alhamdulillah, barakallahu fikum. Enfim, aconteceu mais doenças também no Iêmen. Subhanallah, o nosso chefe do Iêmen e desse país, tem muita relação com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque a origem dos árabes, como sempre a gente falou, a origem mesmo dos árabes verdadeiros do Iêmen. Eles vieram do Iêmen, que formaram, antes não havia árabes em Meca, eles que formaram, lá, no caso, o tribo de Jurhum, que veio de Iêmen. Então, esse rei era de lá, era a potência na época do Oriente Médio, o Iêmen. Só que depois que aconteceu esse incidente com os irmãos, acabou espalhando doenças e problemas políticos também, acabou se tornando tribos e tribos separados, não era mais aquela potência, aquele país forte, união dos países fortes, não tinha mais. Aí aconteceu muitas tragédias nesse país, subhanallah. Depois um desses filhos, irmão desses que morreram, que se mataram, conseguiu, depois de muitos anos, pedir ajuda para os persas, e eles vieram ajudar ele, para unir, para tirar, inclusive os africanos que vieram lá, e acabaram traindo ele, e eles assumiram o governo lá, os persas. Então, histórias complicadas. Eu hoje apreciei um pouco a história, por causa para a gente chegar logo que a ansiedade de chegar logo na história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Passando para outro lado, lembram, a gente falou sobre dois sábios judeus que foram para o Iêmen e converteu todo o povo do Iêmen, se tornou tudo judeu lá. Aconteceu um outro incidente assim,
Nessa época já o Masih alayhi salam já tinha vindo, né? Já praticamente já não tinha mais sentido ter o judaísmo, tem que ser o cristianismo na época. É isso, assim que funciona. Veio uma religião, acabou. Outra não tem mais sentido de seguir, ela tem que seguir a atual, né? Aí um sábio e muito religioso cristão, vindo pelo deserto, ele era muito adorador, assim, sozinho, retirado sozinho. Ele viu que na região onde ele estava, ele não ia conseguir divulgar, não ia conseguir expandir a sua religião. O que ele fez? Ele pegou suas coisas e falou: vou para a África, vou fazer divulgação lá. Melhor. Um grande sábio. Só que, subhanallah, a gente planeja uma coisa e Deus planeja outra. E aquilo que Deus planeja, aquilo que funciona. Pode ter certeza. Não é o que a gente planeja. Isso quando a gente tem fé. Quando a gente tem fé, a gente quer as coisas certas, você planeja, está indo por esse caminho, Allah subhanahu wa ta'ala muda seu destino totalmente e planeja o que é o certo, que é o bem, né? Aí esse homem indo para a África, de repente no meio do caminho, veio uma quadrilha de ladrões, pegaram ele, prenderam ele, né? E ficaram com ele e foram continuar o caminho. Viram comerciantes, inclusive um dos comerciantes do Iêmen, né? Sempre gira, como eu falei, a nossa história, do Iêmen. Aí esse comerciante, ele compra mercadoria, compra tudo que se diz respeito a esse comércio para revender, porque os viajantes, eles compram de uma cidade para revender na outra, e vice-versa. Aí eles ofereceram para ele como escravo, aquele sábio. Eles prenderam ele e ofereceram como escravo. Acontecia muito isso. Havia venda de escravos, ofereceram como escravos, ele comprou como escravo. Ele comprou e levou para o Iêmen. Ele viu esse escravo diferente, né? Tem uma luz diferente, uma aparência diferente. Não era normal, escravo, normal. Começou a observar ele, esse sábio, esse comerciante, observar ele. Ele via que ele se retirava quando ele fazia seu serviço perfeito. Apesar de não era empregado, não era acostumado com isso. E quando terminava, ia lá e se retirava por muito tempo. Aí um dia ele falou: vou observar o que ele está fazendo. Ele foi lá, ele viu esse sábio cristão adorando, né? Rezando, orando, intensamente assim. O que você está fazendo? Ele falou: estou orando. Mas está orando para quem? Sozinho assim. Porque naquele tribo, aí no Iêmen, mas naquele tribo eles adoravam, naquela época, árvore. Uma árvore sagrada, eles adoravam aquela árvore. Aí ele falou: você está adorando quem? Ele falou: Criador, Deus de tudo. Ele falou: Deus de tudo. A gente adora aqui, mas é a árvore, tem que ser, Deus tem que estar na sua frente. Para eles tem que ser físico, tem que ser algo tocável. Aí ele falou: não, Deus Criador, criou tudo e todos. Criou as árvores, criou tudo que você imagina. Eu estou adorando ele. Mas como assim? Que Deus é esse? Aí ele começou a explicar para ele, mostrou para ele o Evangelho, ele tinha o Evangelho. Esse homem se abalou. Ele falou para ele assim: tá bom, olha só qual o plano de Deus fez ele mudar, fez ele ser escravo e mudar para outro lado, né? Aí ele falou: tá bom, como é que a gente tem certeza que esse é o Deus mais certo do que o nosso? Ele falou: olha, a única prova que pode ser a gente, né, é uma árvore que vocês adoram. Vamos ver se meu Deus vence seu Deus. Ele falou: como? Ele falou: junta as pessoas, junta seu povo, seu tribo lá para a gente assistir. Juntou todo mundo, sentou lá e começou a orar. Esse homem, de repente, estourou, deu assim um fogo dentro da árvore, pegou fogo, queimou tudo. Aí todo mundo: oh, Deus dele é mais forte mesmo, realmente. Ficou com a árvore. Aí todo mundo se converteu. Todo mundo se converteu do tribo para o cristianismo. Vocês veem que é o destino. Ele ia para a África fazer, mas Deus, por ser religioso, destinou ele num outro caminho, para vir num outro caminho, que esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus. E olha o resultado, né? Através de um sofrimento que ele sofreu, ele conseguiu modificar uma cidade inteira, né? A cidade de Najran في اليمن تصير كله هي أصلها يمنية بس حاليا بالسعودية. تبع السعودية ولا الأصل يمني.
Essa cidade de Najrã é antiga, muito antiga. Tem muitas histórias que aconteceram nela. Nisso se espalhou, né, como eu falei, esse filho do antigo rei, que eu tinha falado qual que é o Tuba, filho do Tuba, um dos filhos dele, conseguiu reconquistar o Iêmen e voltou, e ali já se espalhou em todos os lugares o cristianismo, né? Já tinha cristianismo, mas era meio escondido, né? Tinha judeus, tinha ainda adoradores do fogo, por causa dos persas também, tinha muito, era meio escondido. E já tinha divulgadores, já tinha sábios também, alguns escondidos, né? Aqueles que chamam Raheb, Raheb significa aquele que se retirava para adorar a Deus. Os reis, geralmente, ele ficava em volta dele muitos mágicos e muitos caras que adivinham o futuro, né? Não sei como que fala, o mágico também? Vidente. Ele se apoiava nele quando vai fazer uma luta, vai fazer alguma coisa, o rei, ele consultava os videntes em volta dele para isso. Aí, um dia, o líder no palácio dos videntes que ele tinha vários, o líder deles falou para ele assim, para o rei, falou, olha, eu estou ficando velho e não sei se eu vou ficar por muito tempo, era melhor escolher um jovem ou dois jovens e mandar para mim ensinar a magia, ensinar o que eu sei, para ele se tornar também, depois de mim, quando eu morrer, para ele se tornar, ficar com o senhor aqui, uma coisa. Ele falou, tá bom. Ele falou, escolhe um jovem e manda para mim. Aí eles escolheram um garoto muito inteligente, muito conhecido, muito inteligente. Ele trabalhava para os pais dele, ajudava os pais dele, era jovem ainda. Só que aí, quando o rei escolheu ele, pronto, não precisou, começou a ajudar ele materialmente e falou para ele, você vai todos os dias naquele vidente ali no caminho, faz isso, aquilo, aprende tudo que ele te ensina. Para de trabalhar, não precisa trabalhar. Tudo bem. Ele começou a ir lá no mágico todo dia, até que um dia ele andava, ele via um lugar assim, um lugar de retiro assim, no caminho, e era o quê? Era um dos sábios cristãos, estava adorando lá, retirado sozinho, adorando a Deus. Uma vez ele viu o menino, chamou ele falou, você parece um menino inteligente, parece um menino diferente, aonde você vai? Ele falou, estou indo no mágico aí, está me ensinando coisas, não sei o quê. Ele falou, fica um pouquinho aqui. Ele viu ele inteligente, começou a ensinar ele também. Aí ele começou a ficar, né, cabeça abalada pelo ensinamento do sábio cristão. Começou a ficar mais pro lado dele. Só que aí, todos os dias ele ia, passava no sábio, aprendia um pouco com ele e seguia lá pro mágico, né? O mágico também ensinava ele coisas. Todo dia o mágico batia nele. E quando voltava na volta, ele passava também de novo no sábio, aí os pais dele também, mesma coisa. Aí o sábio falou para ele, falou para ele assim, mas você inventa uma mentira. Se o mágico falar para você alguma coisa porque atrasou, fala que meus pais me seguraram. E se seus pais na volta falar que por que você se atrasou, fala o mágico me segurou um pouco a mais, né? Todo dia ele inventou, deu certo. Ele aprendeu bastante, aprendeu rápido do sábio, muito. Do mágico não estava muito interessado, mas aprendeu muito rápido. Só que ainda aquela fé não entrou assim, do jeito que está. Ele precisava, muita gente às vezes precisa de uma prova. Aí ele estava um dia indo e viu um montão de gente lá no meio do caminho. Diz que tem lá dizem, é um leão ou uma cobra gigante. Estava atrapalhando o caminho das pessoas. Aí ele olhou, chegou a hora de saber, né? Na hora que as pessoas viram, né? Ele viu as pessoas tentando passar e ninguém conseguia passar por aquela passagem, sabia o que fazer. Ele falou, está na hora de saber se o mágico que está certo ou o sábio que está certo. Qual o caminho verdadeiro? Aí ele chegou perto de lá, pegou uma pedra e jogou no bicho, não sei, cobra ou o leão. Ele falou primeiro, em nome de Deus do sábio, se é Deus verdadeiro, que me ajuda a eliminar esse bicho para as pessoas, liberar a passagem. Aí jogou a pedra, acertou o bicho em cheio e morreu. Com a pedra só, morreu o bicho.
Por quê? Porque Deus que fez destino, né? Aí ele teve certeza que o sábio é o verdadeiro, né? Aí as pessoas passaram. Nisso as pessoas viram o que aconteceu, testemunharam, começou a correr atrás dele, né? Sabe como é que é? A pessoa, esse cara faz milagre, vamos lá, fazia filas, né? Pra ele fazer. E ele fazia milagres, mas não falava. E todo mundo falava, esse menino milagroso, esse menino, ele falava sempre, ele falava, eu não sou um milagroso, eu não faço milagre, é somente a Deus que cura, somente a Deus que salva. É isso que a pessoa que tem fé, né? Hoje em dia, se vê isso, todo mundo começa a fazer interesse, até junta pessoas, ajudante em volta de uma pessoa assim, para receber grana, né? Fala, eu curo lá, você é tal preço, você é tal preço. Só que ele não, ele falava, Deus que está curando as pessoas, não é eu que estou curando as pessoas. Até que chegou, a coisa espalhou tanto, um dos ministros do rei, né? Tinha ainda, o rei não, já ouviu falar, mas não sabia certo como é que é. Um dos ministros do rei era cego. Aí ele falou para ele, te dou o dinheiro que você quiser. Foi até o menino, mas me cura. Ele falou, eu não curo ninguém. Ele falou, quem te cura? Ele falou, Deus. Aí o ministro falou, que Deus? Tem Deus além do rei? Ele falou, tem. Deus, o Criador de tudo e de todos, até do rei. Aí ele falou, como é que é? Ele falou, tudo bem, curou ele. Ele voltou a ver. Aí ficou maravilhado, não sei o quê. Só que aí começou o problema para o menino e para o sábio que está ensinando ele. Aí foi lá no ministro, o ministro foi no rei, enxergando, falou, o que aconteceu com você? Quem te curou desse jeito? Ele falou, Deus. O ministro já se converteu também. Falou, Deus. Que Deus? Você tem Deus além de mim? Ele falou, tem. Deus, Criador de tudo, de todos. Seu assim, assado. Ele começou a torturar o ministro, até falar quem fez isso. Aí teve que falar, né? O menino assim, assado, só que quem ensinou o menino é aquele sábio. Foi atrás do sábio, pegou também, torturou para ele falar o que ele fazia, o que ele está fazendo assim. Ele queria chegar até Deus do sábio ainda, o rei. Aí não falaram, matou ele. Matou o ministro, matou o rei, matou todo mundo. Aí pegou o menino, soube do menino, pegou o menino. Ele falou para ele, agora você vai negar tudo isso que você está falando e para de fazer isso com o povo já está quase, né, seguindo você, me abandonando. Que papo é esse? Tem que acabar isso. Aí ele falou, é Deus, Criador de tudo, de todos, Criador seu e tudo, que sustenta, que me ajuda. Eu não faço nada, é Deus que faz. Aí ele falou, então já que não vai se convencer, manda matar esse menino. Mandou uns homens dele, do exército, levar ele até a ponta da montanha, uma montanha muito alta. Chega lá em cima, amarra ele e joga ele para baixo. Eles gostam de torturar, né? Porque não é assim à toa, pronto, mata ele. Não, gosta de torturar de forma para servir de exemplo, porque eles sempre têm medo que o povo avance, né? Aí chegou lá no topo da montanha, o menino rezou para Allah subhanahu wa ta'ala, falou para ele, me livra deles do jeito que o Senhor achar melhor. Só assim, só. Aí balançou a montanha, todos eles caíram naquele abismo que eles iam jogar ele, morreram todos e ele ficou vivo. Voltou. E voltou aonde? Para o palácio do rei, de novo. Ele falou, cadê os homens? Aonde foram? O que você fez com eles? Ele falou, não fiz nada, é Deus que fez. Mas que Deus é esse? Que é? Você está falando toda hora? Deus que fez. Aí ele mandou mais homens ir no mar. Ele falou, amarra uma pedra nas pernas dele, bem forte, bem grande assim, e joga ele na água. Foram lá. Aí no meio do mar ele fez uma oração também. Morreram os homens e ele voltou vivo. Chegou no rei. Presta atenção só. Presta atenção como é que uma pessoa sábia que faz divulgação faz com que a mensagem alcança, faz com que muda a sociedade, faz com que sua vida, inclusive, tenha valor, sua existência tenha valor, tenha efeito para os outros. Não é simplesmente fiz divulgação, fiz qualquer coisa assim, sabe? Pronto, eu fiz o que eu podia. Hoje, infelizmente, temos pessoas sábias que falam assim, olha, faço minhas obrigações. Só que pessoas não vêm até mim para ensinar, não sei o que, eu queria ensinar, mas
Se a gente tiver fé, a gente tiver vontade, de dentro quer que chegue a mensagem chega. É Deus que faz ela chegar. É como a fé desse menino. Deus que faz a mensagem chegar. Não é o menino, não é a gente, não é a mídia. Hoje a mídia é tão forte. A gente estava comentando agora com os nossos visitantes que a mídia faz para atrapalhar e alhamdulillah, o efeito é ao contrário, né? Com os muçulmanos. Por quê? Porque Deus está manejando tudo isso. Não é a gente. A gente precisa só fazer os motivos, né? E Deus faz o resto. Deus realiza o resto. O resultado final é com Deus, não é com a gente. Enfim, quando chegou lá, o rei falou: cadê os homens? O que você fez? Ele falou: eu não fiz nada. É Deus que faz. Deus quem fez. Aí ele falou assim, o menino viu o rei assim atrapalhado: olha só, olha a calma, olha a fé, sabendo que vai morrer. Ele falou para ele: não fica se cansando, planejando coisas, morrendo homens aí para você, por minha causa. Você quer me matar? Ele falou: quero. Ele falou: eu tenho receita de como você vai fazer isso. Ele falou: mas assim, você tem coragem? Ele falou: tenho, qual o problema? Isso que eu falei para vocês, quando a gente está aqui por um motivo de chegar lá com Allah subhanahu wa ta'ala da forma certa para que conquistar a vida eterna, não essa vida, aí outro papo, a gente encara essa vida com muita simplicidade, vê essa vida, como o Rasul sallallahu alaihi wasallam sempre ensinou a gente de fazer, faça com que a vida mundana esteja nas suas mãos e não no seu coração. Aí esse menino falou para ele: eu te dou a receita de como me matar. Ele falou: como? Ele falou: primeiro de tudo, junta todo mundo, todas as pessoas da cidade, lá no tal lugar. Ele falou assim, prepara uma, tipo cruz, alguma coisa assim, e leva. A cidade inteira já sabia do milagre do menino, sabia do que ele fez milagre, sabia também que metade do exército morreu por causa dele e não teve resultado de matar ele. Aí ele falou: junta todo mundo e me coloca lá no tal lugar, na frente de todo mundo. Aí eu te falo o que você faz. Aí juntou a cidade inteira, mas ele tem um objetivo. Juntou a cidade inteira lá, colocaram tipo cruz, vamos supor, cruz, assim, lá para todo mundo ver, amarrou ele, aí chegou perto do rei, ele falou pro rei, quando você quiser acertar a lança, porque não vai acertar a lança se não fizer isso, acertar a lança, fala em voz alta: em nome de Deus desse menino, lança, solta a lança, em nome de Deus desse menino. Todo mundo testemunhando. O que iria acontecer? Ele sabe que o menino foi tentado várias vezes matar, ele não conseguiram, né? Aí ele foi na frente de todo mundo, em nome de Deus desse menino, matou, acertou a lança, morreu. Mas o que ele fez? Morreu. Mas todo mundo, num grito só, acreditaram em Deus do menino, no Deus do menino. Todo mundo, ninguém tinha medo. Aí o rei começou a ameaçar, começou a queimar as pessoas, sabe? Fez uma trincheira enorme, começou a jogar as pessoas vivas para negar Deus do menino, e ninguém negava. Quem não negava, jogava no fogo. Até chegou a tal ponto, uma mulher carregando recém-nascido, ainda dias de nascimento. Chegou perto da trincheira, a mulher ficou retraída um pouco, sabe, com medo. Não com medo de que ela vai morrer, ela ficou com medo por causa do menino, recém-nascido. Se ela largar ele, não vai sobreviver, né? Quem que vai dar de mamar, essas coisas. Ela ficou com dó, mãe, sentimento de mãe. Allah subhanahu wa ta'ala fez o menino falar, menino de dias de idade. Ele falou: mãe, não fica com medo, você está no caminho certo. Se joga no fogo. Se joga no fogo por segundos você vai se encontrar com Deus. Não esquente a cabeça. Aí ela se jogou com toda a tranquilidade. Quer dizer, essa atitude do menino, o que ela fez? Não fez divulgação? Fez divulgação para todo mundo, né? Igual aquele primeiro sábio lá que fez a árvore pegar fogo, que eles adoravam. Esse menino, em nome desse menino, conseguiram matar o menino, senão não conseguiam matar. Não conseguiam. Por quê? Que eu sempre falo, o motivo de tudo, a gente tem que fazer só, o motivo só iniciar. Quem dá o resultado, quem faz o resultado é Deus, não é a gente, não é as pessoas, não é rei do mundo, de qualquer lugar do mundo. Deus que faz, Deus que modifica,
se você tiver com Deus, eu sempre falo esse exemplo, se você tiver um governador do seu lado, um prefeito, um presidente, vamos por se cumprimentar, você quer tirar foto e tudo, coisa importantíssima para você. Você acha, subhanallah, né? Você se acha importante. Só por estar do lado de um responsável, um político, alguma coisa. Imagina saber que do seu lado está o criador de todos esses políticos, é Deus. Está do seu lado, se você está adorando certo, com sinceridade, Ele está do seu lado. Então faça por uns motivos e não tema nada. Não tema pobreza, não tema repressão, não tema problemas na sociedade, não tema nada. Estando correto, certinho com o seu Criador, não tema nada. Então por isso a gente, como qualquer um, pode todo mundo falar, mas a gente não vai ter essa capacidade de fazer igual um menino. Por quê? Por quê? O que deu esses resultados com o menino? Não é a fé? Não é a fé forte dele, a proximidade dele ao Criador? A gente pode se aproximar também ou não? Qualquer um de nós pode se aproximar de Deus. Hoje em dia, muitos da época dos Sahaba, eles falavam assim, para o fulano, faça súplica para nós, uma pessoa mais simples que existe no meio da comunidade, às vezes que eles estão sentados. Por quê? Porque você não sabe, às vezes, pessoas sábias, pessoas que conhecem, pessoas sábias, não tem a súplica aceita igual essa pessoa simples. Uma pessoa simples no meio Por que a pessoa simples que eu quero dizer? Não é que tem sabedoria essa pessoa simples, tem fé, tem a proximidade. Tendo sabedoria ou não, importante ter fé, ter Deus, sabe? Sempre estar aproximado a Deus. Qualquer um pode, ninguém pode falar, não, eu não posso porque não conheço a religião. Não interessa, isso não é o conhecimento, tem que conhecer, tem que estudar a religião, tem que fazer tudo. Mas não é isso. Deus não olha nada disso lá no dia do juízo final. Deus olha os corações para ver qual que tem mais peso na fé. Tá, gente? Então, todos nós podemos ser igual a esse menino, talvez até mais forte. Depois dessas histórias, voltamos do Iêmen para Meca. Tudo isso que a gente falou durante essas 3, 4 aulas, inshallah, na próxima, eu prometo, na próxima a gente vai chegar à história do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas por enquanto não. Essa é só adiantamento do que aconteceu antes do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como Deus preparou o profeta, preparou o terreno, o tempo assim para ele chegar, né? Milhares de anos foram. E nesse meio dessa cidade, porque na época era essa a cidade mais importante. Lá no Iêmen, origem dos árabes e origem da civilização. E Meca é a cidade mais sagrada. Lembra que a gente falou dos judeus alertando um rei, não destrói essa casa, né? Porque essa casa, não sabemos que existe na terra uma outra casa que seja de Deus, a não ser essa casa, de Meca. Então, era muito importante aquela cidade. Voltamos para ela. Nessa época, lembra o que a gente falou na história que há um tribo chamado Khuzaa, invadiu Meca e tirou Jurhum, que era do Iêmen, que veio do Iêmen, que deles casou Sayyidina Ismail, que é um dos pais do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, casou deles e se tornou árabe igual a eles, não era árabe, se tornou árabe igual a eles e conviveu e tudo. Esse Khuzaa que entrou e invadiu Meca, expulsou esse povo para dominar lá. Lembra o que a gente falou também, que eles aterraram o poço de Zamzam, Jurhum, quando eles viram que estão perdendo, que esse povo vai invadir, eles aterraram o poço de Zamzam para que não se beneficiar dele. Enfim, eles conseguiram entrar, aí ficou alguns, não fugiu todo mundo. E principalmente quem ficou? Os descendentes do Sayyidina Ismail. Os descendentes do Sayyidina Ismail ficou no meio deles. Foi girando o tempo, diz que ficaram administrando a Meca por 500 anos. Esse Khuzaa, ficaram administrando lá por 500 anos. E a situação foi girando e vindo descendência do Sayyidina Ismail, crescendo, jovens e tudo, até que um dia, um desses descendentes que veio, um homem descendente do Sayyidina Ismail, do tribo dele que sobrou, chama Qusay ibn Kulayb, Qusay ibn Kulayb. Esse homem, ele começou a sentir aos poucos
que ele era muito importante. E ele, principalmente da descendência de Sayyidina Ismail. E não era religioso, não tinha religião assim, praticamente eles adoravam estátuas e tudo. E ele, merecedor de administrar Meca naquela época. Então não tinha mais sentido aquele povo de Khuza'a ficar administrando. Ele enriqueceu muito, ficou muito rico, esse homem. Chama Qusay ibn Kulayb. Enriqueceu muito e começou a ter também privilégios, as pessoas respeitavam ele. Ele tinha assim, tem pessoas que têm dom assim de ser líder, de ser rei, assim. Então ele começou a ter esses privilégios e começou a planejar administrar Meca. Só que como? Se esse povo de Khuza'a é muito forte e administrava, praticamente não tinha mais nada o tribo dele, os parentes dele tinham saído fora. Ainda existia, mas tinha saído fora. Aí ele, quando ele viu a única solução, o rei liderava o Meca naquela época, o chefe de Khuza'a e líder de Meca, ele tinha uma menina no ponto de casamento. Foi lá, esse nosso amigo pediu ela em casamento. Aí o pai, como ele era rico e de nome e tudo, o pai aceitou. Para ele era interessante de todo lado, não era só interesse, quer dizer, não era só amor e nem isso era só interesse, né? Casou, ele pediu ela em casamento, o pai aceitou por ele ter posição social e tudo, casou com ela. Aí começou a mudança, com esse casamento começou a mudança. Com esse casamento com a filha do rei, aumentou o privilégio dele. Não é só rico, era privilégio, filha do rei, quer dizer, dobrou o privilégio e a riqueza também, dobrou. Começou a ter muito mais e começou a planejar, começou a visitar os parentes dele fora de Meca para ter apoio, não sei o quê. Enquanto ele preparava, levou alguns anos, morreu o pai da menina, que é o líder do... Aí ele sentiu no ponto de se declarar, né, o rei de Meca. Mas para isso ele precisava de apoio do povo local e dos vizinhanças, da vizinhança também. A Meca se tornou nessa época muito importante, é um centro de todo mundo, vinha até o de Sham, de distâncias, vinha fazer peregrinação naquela época. Aí ele começou, né, precisava de apoio de todo mundo para ele liderar, para ele ficar. Ainda não tinha e estava já planejando, igualzinho os políticos que faz campanha hoje aqui, né? Faz campanha 2 anos, 1 ano, às vezes antes das eleições para poder, né, chegar no cargo. Ele preparou o ambiente, começou a preparar a sua chegada e até, né, até ele a gente vê, inshallah, se ele dominou, se ele conseguiu assumir a Meca ou não, isso a gente vai ver na próxima aula, inshallah, na próxima palestra. Barakallahu fikum, espero que todo mundo seja divulgador, como a gente falou no início, espero que todo mundo tenha esse espírito de divulgador, leva a mensagem para o seu próximo, né? Porque quem leva a mensagem porque ama seu próximo, e todo muçulmano deve amar seu próximo, sendo muçulmano ou não, porque se você amar seu próximo, mesmo não sendo muçulmano, você está amando ele para trazer ele para o caminho certo, para o caminho de Deus, para a salvação do paraíso, porque você está querendo salvar ele para a vida eterna, que a vida é insignificante, como a gente falou. Então espero que todo mundo tenha essa espiritualidade, inshallah, de fazer tudo isso. Muito obrigado pela paciência, inshallah, e até a próxima aula. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.